Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre menopausa e perda. Perda de peso, sinais e sintomas, como melhorar os sintomas da menopausa, né? Eu sei que tem muita gente aqui assistindo que pode estar passando ou por uma menopausa precoce ou pela própria menopausa, né? Que vai acontecer ali na faixa entre os 45 até os 55 anos de idade. E quanto mais você se prepara para essa fase, né, pessoal, né, meninas, né, aqui tô falando mais para mulheres, pessoas que estão nessa faixa de idade, mais você consegue passar por essa etapa com a qualidade de vida melhor, porque menopausa não é sinal e sintoma, não é sinal, desculpa, como eu tava falando, não é sinal de envelhecimento, de crise de meia-idade, né? A gente precisa parar um pouquinho com essa ideia de que a mulher na menopausa, eu recebo muitas clientes que falam que na menopausa a vida acabou, que mudou muito e que o corpo deu uma transformada muito grande, né? Então, assim, a menopausa é uma fase da vida da mulher onde ela tem um interrompimento da produção das substâncias hormonais do ovário, né? É um desligamento definitivo desse ovário, que é uma chave da fase adulta para uma fase mais madura, é um amadurecimento do corpo. Só que boa tarde, Maria de Fátima. Só que o que eu preciso que vocês entendam é que a menopausa, a gente consegue, existem diversas evidências científicas que mostram que o estilo de vida da mulher influencia muito sobre os sinais e sintomas que aparecem característica desse desligamento do ovário, né? O mais interessante que eu acredito na questão do envelhecimento, na questão do corpo, da nutrição, do nosso organismo, não é a gente tentar trazer algo que não é daquele momento, é a gente tentar fazer que aquele momento seja o melhor momento, né? Então, no momento da fase de vida entre os 25 e os 40 anos, dos 45 aos 55 anos, aquele amadurecimento ele deve ser muito bom, ele deve ser muito bem feito, ele não deveria ser sinal de tragédia, de tristeza, de desconforto, de má qualidade de vida, né? A gente deve aceitar as fases, todo mundo passa por isso, né? A gente percebe que aos 18 anos a gente tem um jeito, até os 21 anos, que é o amadurecimento dos nossos neurônios, a gente tem um certo tipo de comportamento mais imaturo, que é um comportamento normalmente que é característica da própria maturidade das conexões neuronais, né? Então você sente as coisas de uma forma mais intensa, seu corpo recebe as informações de uma forma mais intensa, os estímulos musculares, os estímulos de emagrecimento são feitos de uma forma mais intensa. E com os 45, a proximidade dos 50 anos, existe um amadurecimento de experiências, existe um amadurecimento das escolhas que você faz na vida e elas são muito condizentes com essa alteração hormonal, tá? O que acontece muito de sinais e sintomas? Quem é mulher aí provavelmente vai se identificar, né? Vai entender muito do que eu tô falando, que são sinais e sintomas para quem tem uma descompensação hormonal, que essa descompensação hormonal, ela é muito ligada, primeiro, a fatores genéticos, tá? Você pode ter uma alteração hormonal muito pertinente à genética da sua família, mas a genética ela não é determinante. A genética ela depende muito do que o ambiente e os estímulos ambientais que você deu para o seu corpo, né? Como é que essa genética vai se expressar ou não. E o estilo de vida da mulher nessa idade vai influenciar o aparecimento desses sinais e sintomas. Então, mulheres tabagistas, mulheres que têm uma camada de gordura maior, são mulheres que vão ter efeitos metabólicos piores da menopausa, tá? Por quê? Porque o corpo dela tá mais inflamado, o corpo tá com a vascularização não tão boa, o corpo não tá respondendo à parte dos hormônios por conta da inflamação que é gerada, os seus sistemas de biotransformação do corpo, suas células, seu fígado, não estão com uma qualidade adequada. Então tudo isso, gente, vai influenciar a sua resposta metabólica para a menopausa. E a gente tá aqui para o quê? Para ajudar, né? Porque quanto mais informação a gente tem, quanto mais informação a gente recebe, quanto mais entendimento a gente tem da fase da vida que a gente está passando,
mais fácil fica para que a gente possa ser a nossa melhor potencialidade, né? O nosso melhor perfil, a nossa melhor fase, né? Vamos viver cada fase de forma intensa, de forma saudável, de forma boa. E os sinais e sintomas da menopausa que são mais expressivos e que são mais relatados são alterações da parte da vascularização, com o aumento principalmente do fogacho, né? Que é aquela sensação que a mulher pode ter um fogaço diurno ou um fogaço noturno, que é um aumento da transpiração e da sensação de calor, normalmente das vias superiores do corpo, a sensação no peito, no pescoço, na cabeça, né? Uma sensação de calor intensa e que está muito correlacionado também com mulheres que têm alterações vasculares, mulheres que estão mais inflamadas, elas têm uma maior propensão a ter essa alteração da vascularização e do controle de temperatura. Outro também de sinal e sintoma muito comum, além do fogacho diurno, é a alteração da bexiga, né? Muito em candidias de repetição, infecção urinária de repetição, alteração da motilidade na região pélvica, tudo isso por um envelhecimento daquela região. Principalmente, tem pessoas que não sentem diferença nenhuma. E principalmente nos estudos, os maiores relatos de alteração nessa região, né, na região da vagina, são pacientes que são tabagistas. Inclusive essas pacientes também, essas mulheres, elas têm uma tendência a ter 2 anos antes de, né, uma antecipação de uma média de uns 2 anos do aparecimento da menopausa. Alterações principalmente da parte psíquica, né? Alterações do sono, porque existe uma diminuição da produção de alguns neurotransmissores que são responsáveis pelo prazer e pelo bem-estar. E a gente vai já aqui no final da live, né? No final dessa discussão, a gente vai trazer algumas características, algumas soluções para cada uma dessas fases. Então, quero que vocês fiquem aqui comigo até o final para que a gente possa trazer essas ideias que às vezes a mulher nem imagina que ela poderia melhorar essa qualidade de vida. Aumenta também o risco de osteopenia, o risco de osteoporose. Ocorre uma diminuição de média de 20% do colágeno, da produção do colágeno no corpo. Uma diminuição de 20% da redução do metabolismo, principalmente para aquelas mulheres que nunca fizeram uma atividade física intensa. Ou seja, o aumento de peso ele é comum nessa fase, mas ele é totalmente evitável. Ele não é algo que é obrigatório e que é inevitável. A gente consegue diminuir os efeitos que acontecem normalmente de alteração da composição corporal nessa faixa de idade. Ocorre também uma perda de víscera do cabelo, da pele e uma alteração da flora bacteriana intestinal. Então vamos lá. Pensando em todos esses sintomas, pensar assim, meu Deus do céu, Lídia, mas assim é o fim dos tempos, olha o tanto de sintomas que são recorrentes por conta dessa alteração dos hormônios e desse desligamento do ovário, da perda da menstruação para as mulheres que ainda menstruam, nessa faixa de idade. Então, pensando na parte da vascularização, dessa sensação de fogacho, de desconforto, existem algumas possibilidades. Primeiro, a atividade física. A atividade física regula muito a nossa parte da termorregulação e a melhora da vascularização. Existem algumas substâncias na alimentação, alguns fitoativos, alguns alimentos que têm efeito muito bom para essa parte vascular. Um dos exemplos é a castanha da Índia, os alimentos ricos em pigmento vermelho e roxo, tipo romã, ameixa, morango, berries, amora, chá de frutas vermelhas, chás diuréticos como chá de cavalinha, chá de hibiscos, chá de dente de leão, o chá de oliveira, o chá de moringa, são chás extremamente benéficos para a melhora da vascularização e a melhora da fluidez sanguínea do nosso organismo. Aí, quanto de chá eu poderia utilizar? Poderia utilizar uma média de 2 xícaras no dia e não se esqueçam que chá sempre tem que ser utilizado com cautela. Chá não é pra gente colocar aquele monte de planta, um monte de folha e sair fazendo aqueles chás assim super concentrados. O chá é interessante que a gente faça o uso da planta na água quente por 2, 3 minutos, ali no máximo 5 minutos. Depois a gente tira a planta da água quente e toma aquela infusão ali, porque ela não pode ser muito concentrada, porque se for concentrado demais, a gente pode estar extraindo da planta a parte tóxica. Então, da parte vascular, seria assim, uma das melhores orientações que a gente dá é aumentar muito a quantidade de chás diuréticos, de frutas vermelhas e também o uso de vegetais.
As vegetais, os legumes, principalmente os vegetais verdes escuros, são extremamente diuréticos, extremamente reguladores do inchaço do nosso corpo, que poderia também trazer essa sensação de mais fogacho, de mais inflamação e de piora também desses sintomas. Uma das plantas que melhora muito também é o Vitex agnus castor, que é uma planta que pode ser utilizada na forma de cápsula ou de chá e que diminui muito a sensação de fogacho na mulher, tendo um efeito assim bem pontual e bem crucial, com excelentes resultados para essa fase. Outra característica dos sinais e sintomas da mulher na menopausa é a alteração da parte de sintomas psicológicos, porque ela tem uma alteração de uma enzima que chama monoaminoxidase. É uma enzima que degrada, né, a serotonina, as endorfinas e todos esses neurotransmissores do prazer, do bem-estar. Então, com o aumento dessa degradação, a gente acaba tendo uma queda da serotonina, então dá uma tristeza, né, uma sensação de fome maior, uma sensação de mais... Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhorzinho. Pronto, porque eu tava assim, com o pescoço assim. Um aumento da fome, um aumento da sensação de desconforto, de falta de prazer, de falta de bem-estar, e tudo isso está relacionado à queda da serotonina. Então, para a serotonina subir, eu tenho assim uma informação preciosa, que eu acho que todo mundo aí vai gostar, que é o uso do chocolate. O cacau está totalmente correlacionado ao aumento da serotonina. O cacau é o ouro negro, ele tem uma qualidade nutricional para aumento da serotonina que é assim um sucesso, tá? Então assim, para tratamento da pessoa que está precisando subir a serotonina, o cacau agora é chocolate que tem a massa de cacau como primeiro ingrediente. Não pode ser aqueles chocolates ao leite, tem que ser ingrediente, massa de cacau, tem que ser pelo menos acima de 60% a 70%. Bem-vinda, Célia! A gente está falando aqui, depois se você quiser ver o início, todos os sinais e sintomas da menopausa, a gente já falou sobre fogacho, e vamos falar agora também sobre essa sensação de queda de serotonina, sensação de mal-estar, sensação de desconforto, que é o que acontece quando a gente tem uma queda desse hormônio, os hormônios, a alteração dos hormônios na menopausa, e normalmente a queda da serotonina traz sensação de mal-estar, de desconforto, de falta de prazer, mais vontade de comer carboidratos. E aí é que tá, quanto mais carboidratos você come de má qualidade, carboidratos inflamatórios, mais você descompensa a serotonina, que já está com a tendência a estar descompensada no período da menopausa. E essa descompensação essa alimentação com muito açúcares simples, farinhas brancas, farinha de trigo, excesso de alimentos inflamatórios, vai gerar uma retroalimentação de uma alteração metabólica no nosso corpo, gerando essa sensação de mal-estar, né? Essa sensação de desconforto e mal-estar. Então, o cacau é um dos primeiros ingredientes naturais que geram aumento da serotonina. Outros alimentos também que aumentam a serotonina e a sensação de bem-estar: o abacate e o mel. São bons alimentos para aumentar a serotonina. Para a serotonina ser produzida de forma endógena, a atividade física é um dos grandes marcadores e grandes estimuladores de subida dessa serotonina no corpo. Então, fazer atividade física de manhã, para quem está no período da menopausa, é uma das melhores coisas que pode existir para que você tenha uma regulação da serotonina e um aumento natural da sua serotonina no corpo. Outro ativo também que vocês podem encontrar em casas de produtos naturais, que vai fazer essa serotonina, essa alteração psicológica, essa alteração mais psíquica que pode acontecer na menopausa, é o uso do 5-HTP, que é o triptofano. O triptofano é um aminoácido que você encontra de forma natural nos alimentos, principalmente abacate, banana, mel, cacau, que ele é o precursor da serotonina. Então vamos lá, por exemplo, no final do dia, que é normalmente quando a gente tem aquela queda da serotonina, né? Vale a pena a gente colocar um abacate com mel e umas rodelinhas de banana. Fora que o abacate, e cacau também, cacau em pó. Fora que o abacate e o cacau são ricos em dois tipos de gordura, e um tipo de gordura que melhora muito a hidratação da pele, daquele brilho, aquele viço para a pele, né? Porque normalmente a pele da gente às vezes fica muito ressecada, não é por uma questão de falta de injeção de água. Muitas vezes é por uma baixa ingestão de gorduras alimentares saudáveis que fazem parte da membrana e da camada da nossa pele. Então, por isso que é muito importante a gente poder ter uma ingestão desses alimentos. E uma boa dica, gente, é comer esses alimentos
no final do dia, que é quando a gente tem uma maior queda da serotonina. A serotonina é bem produzida no início do dia e depois ela vai tendo uma queda para produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, na menopausa, com a redução dessas enzimas, com a redução desses neurotransmissores, desculpa, não são as enzimas, você tem uma alteração dessa produção de manhã e, consequentemente, você tem uma queda maior, uma menor concentração de serotonina no final do dia, e aí a gente fica morrendo de vontade de comer doce, carboidrato, bolo, biscoito, coisas que sejam de carboidrato, que são eles que naturalmente aumentam nossa serotonina. Só que veja bem, quando a gente come carboidratos de má qualidade, carboidratos refinados, carboidratos mais inflamatórios, como a farinha de trigo, carboidratos que não têm uma qualidade nutricional boa, a nossa serotonina sobe. Por exemplo, um pudim, um bolo, uma torta, que é só açúcar. A gente sobe o açúcar no sangue, a serotonina é produzida um pouquinho, depois a gente tem uma queda brusca, então a gente tem um efeito rebote ruim. A gente tem um efeito de daqui a pouco a gente está tão descompensado que a gente quer comer mais e mais e mais açúcares para poder compensar essa variação glicêmica e essa variação de serotonina. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de começam a comer errado, começam ali a comer doce e saem numa festa de final de ano, numa Páscoa, e aí você começa a descompensar na alimentação. Quando você descompensa, o que acontece? Você daqui a pouco, é como se você retroalimentasse a vontade de comer besteira. O tempo todo você está querendo comer mais e mais besteira. É por isso. Porque quando você come um açúcar simples, você tem um pico glicêmico e, como efeito rebote, tem uma queda glicêmica rápida, e aí você acaba dando uma desregulação da serotonina, que já está desregulado nessa época da vida, que é a menopausa, e aí você fica querendo cada vez mais de forma compulsiva comer, sem ter muito controle. Inclusive, um dos temas que a gente vai fazer para a live é compulsão por doces, que é um dos temas assim mais pedidos pelas mulheres, né? Que a compulsão por doce é uma das coisas que mais acomete as mulheres, principalmente as mulheres que estão com desequilíbrios hormonais, tá? Então eu sempre falo para as mulheres assim, eu falo, olha, não é você que é compulsiva por doce, você está compulsiva por doce. A compulsão por doce não é a preferência por doce. A compulsão por doce, ela é algo momentâneo, ela é um desequilíbrio que é piorado de acordo com o seu estilo de vida. Mas enfim, como a gente está falando aqui da parte da menopausa, da alteração da serotonina, isso fica como um tema para outra live, para outro bate-papo, que eu espero vocês aqui sempre comigo. Essa queda da serotonina, a gente pode utilizar o fitoterápico manipulado ou em cápsula, comprado pronto, que é o 5-HTP. Também, junto com o 5-HTP, existem algumas plantas que melhoram muito a nossa sensação de bem-estar e prazer, principalmente quando estamos com desregulações hormonais. Quais plantas são elas? Existe a Rhodiola rosea, que é uma planta que é vendida na farmácia como Fisioton, né? O ginseng siberiano, que é o Geroviton, o Gerovital. Existem diversos fitoterápicos, tanto nas farmácias quanto nas casas de produtos naturais. Gente, espera aí que eu tô com um probleminha aqui. Resolvido. Tanto nas farmácias como nas casas de produtos naturais, que são o ginseng. O ginseng, ele aumenta muito, né, a sensação, a melhora da disposição física, a melhora da sensação de endorfinas, a melhora da sensação de baixa disposição, de baixa de serotonina. Então, Rhodiola rosea, que é o Fisioton, o ginseng, o 5-HTP, e existe também uma planta que não é uma planta, é uma raiz, na verdade, né? Que eu amo de paixão, que ela assim, igual a garrafada, eu acho que ela melhora tudo. E que é vendido em algumas marcas de produtos, em casas de produtos naturais. Você pode também fazer um shot dele, que é o Crocus sativus, que é o açafrão. Sabe aquele pozinho alaranjado? Aí a Cíntia falando que tá se sentindo assim, como essa alteração hormonal. Cíntia, o que acontece? Quando a gente está muito descompensada ou quando seus hormônios começam a alterar, sua serotonina cai, que é o hormônio do prazer e do bem-estar. E o açafrão, existem algumas marcas que vendem em pó, você pode comprar a granel, você pode comprar em cápsula, concentrado, que é a cúrcuma, né? Existem algumas marcas que vendem em cápsula. E esse açafrão, ele aumenta a sensação de foco, de disposição, ele é um anti-inflamatório natural também. Melhora a parte vascular, se você está tendo fogacho, se você está tendo aquela sensação de desconforto, de calor em excesso. E ele é muito bem utilizado, eu uso para várias coisas, tanto para melhorar o humor e o bem-estar,
quanto para diminuir as inflamações no corpo, é um excelente emagrecedor, é um excelente anti-inflamatório natural para as articulações e ajuda muito na nossa saúde. Tá? Então temos aí várias opções. Depois, se quiser, assiste a live de novo aqui para poder anotar, vai em casas de produtos naturais, fala com seu nutricionista, vê todas as possibilidades que existem, desde o ginseng, a rodiola rosa e o açafrão, que são os mais inócuos, que esse não tem efeito colateral, e um outro fitoterápico que também está muito relacionado para mulheres que estão tendo queda de libido na menopausa, que é a maca peruana. A maca peruana é uma plantinha que a gente coloca, faz uso dela em pó, existem várias marcas que vendem no pote, né? Muito amplamente distribuído nessas casas de produtos naturais, que uma dose dela é tanto anti-inflamatório como também melhora a disposição física, o bem-estar. A maca peruana também está correlacionada com o aumento da liberação de histamina na região, né, na cavidade pélvica, na parte da vagina, onde melhoraria a lubrificação naquele local. Então tem diversos estudos mostrando, principalmente em animais, uma melhora da resposta da libido para mulheres que estão tendo alteração desse tipo de categoria, que são sintomas psíquicos, né? A área psíquica da gente, essa alteração de neurotransmissor, faz a mulher se sentir, às vezes, no chão, né? A gente não tem ânimo para fazer nada, então pode influenciar, aí como a Cíntia falou, a parte da libido, a parte do ânimo, a sensação de vontade de fazer as coisas, e tudo isso, gente, existem fitoterápicos, existem substâncias naturais que podem auxiliar a gente, podem auxiliar qualquer mulher a ter um efeito de passar por essa fase é como se fosse assim, a gente não precisa passar por isso de forma tão agressiva, e os fitoterápicos são substâncias naturais para evitar o uso de uma medicação antidepressiva, né, o uso de excessos de hormônios. Às vezes o médico não sabe exatamente se aquela mulher tem uma segurança para usar a parte hormonal, e a gente acaba tendo uma boa resposta. Eu gosto muito da maca, a maca peruana, principalmente para quem está com a queda de libido também. E para a parte do humor, da disposição, você pode fazer, por exemplo, um shot de manhã com maca peruana, um gengibre em pó, um limãozinho. Aí se você quiser botar também um açafrão com uma pimenta, se você achar que não, já tá demais essa maca peruana com o limão de manhã, o sabor já tá muito exótico, sempre uma dosezinha pequena, para começar o dia e você conseguir passar por essa fase com uma bengalinha ali saudável e natural, para não ter esse efeito tão devastador, porque a mulher, né, a gente precisa estar em casa, principalmente quem gosta de ter né, as coisas mais organizadas, de ter aquela harmonia ali do ambiente onde se vive, com a família. Normalmente é a mulher que traz esse equilíbrio todo. A Célia já conhece, já tomou a maca, então, exatamente. Eu, como nutricionista, gosto muito desse ativo. Até em pó, Célia, se você comprar em lata, assim, você consegue utilizar. Então, além desses sintomas psíquicos, você tem também uma alteração de 20% do seu metabolismo. Ou seja, a gente tem uma queda do metabolismo, gente. Só que essa queda só acontece se você permitir também. Ela cai, mas se a gente começa a estimular o nosso músculo, ela tem uma queda menor. Então, qual é a melhor forma da gente poder não ter essa queda metabólica e não ter esse ganho de peso que acontece com essa queda metabólica? Normalmente é aquele ganho de peso assim, aquela alteração do corpo assim, que tem um acúmulo de gordura na região central e uma perda de massa muscular nos braços e nas pernas. Aí você, meu Deus do céu, Lídia, parece que quanto vez você vai falando dos sintomas que podem acontecer no corpo, parece que vai ficando mais difícil ainda. Mas não, gente, eu tô aqui sinalizando que isso é uma característica da idade e que a gente deveria passar por essas características de forma mais suave. E a melhor, quem nunca fez atividade física, ou seja, os 50 anos é o grito ali, assim, olha, você tem que fazer atividade física de qualquer jeito, senão, na fase da adulta mais madura, você vai ter um prejuízo enorme, não só no seu metabolismo, como na sua mobilidade, quando você chegar nos 80 anos, nos 70, uma dificuldade de levantar, de subir escada, de agachar, de levantar, né? E para a mulher ainda que está ali no auge da idade dela, do amadurecimento dos 50 anos, para poder também ter um metabolismo acelerado e poder evitar o que é evitável, que é esse ganho de peso. Então, assim, para vocês entenderem, e o que a Cíntia falou, que ela tá com uma menopausa precoce, essas mulheres que estão nesse pré-menopausa, que estão nesse
nesse início mais antecedente, a gente chama de pré-menopausa, né? Um princípio de características de menopausa, são as melhores para a gente poder ter toda essa atuação da qualidade de vida, de ações de qualidade de vida, que é alimentação anti-inflamatória, uso de fitoterápicos, atividade física, para poder ter a regulação da vascularização, a diminuição da inflamação do corpo. Porque, pare para pensar, uma mulher que está mais inflamada, a camada de gordura, façam essa experiência vocês aí. Aperte a camada de gordura de vocês para vocês verem como dói. Agora aperta um lugar que não tem gordura para vocês verem como não dói. Dói essa gordura aí porque ela está inflamada. O tecido de gordura é um tecido inflamatório. Então qualquer alteração vascular, qualquer alteração da idade que seja piorada por conta de um processo inflamatório, quem está com a camada de gordura maior tem um pior sintoma, porque uma coisa se junta com a outra, né? Você já tem uma alteração vascular por conta dos hormônios, ainda está inflamada, e aí você tem essa junção. A Célia falou, tem 58 anos, ando na orla, 6 km por dia durante 5 dias. Você anda bastante, viu, Célia? Parabéns. Célia, uma coisa que você pode também pensar em fazer é o seguinte: em 2 dias aí na sua semana que você não faz atividade física, você pode colocar um exercício de força muscular. Porque a perda da massa muscular nos braços e nas pernas é muito sentida. Ela começa a partir dos 30 anos e ela piora com a queda do estrogênio e da testosterona. Então, é interessante que você faça o uso de uma musculação de algo, ou pilates, de algo que force um pouquinho o seu músculo. E também a mulher nessa faixa etária mais madura, e eu estava falando no início da live que é uma faixa etária madura. A gente não pode achar que as faixas etárias e as fases da nossa vida são fases ruins, elas têm que ser bem aproveitadas e bem utilizadas. O uso de um colágeno mais proteico. Tem diversos colágenos em pó que tem uma qualidade boa que você pode usar no pós-treino para ajudar o seu aporte proteico e para ajudar a sua reserva de massa muscular. Mulheres, sempre pensem o seguinte: massa muscular é igual uma obra. Você precisa ter o pedreiro que vai ali empurrar, fazer força nesse músculo. Então, se eu tô aqui, eu empurro algum lugar, alguma força, eu faço uma força nesse músculo, esse músculo ele vai ser estimulado a crescer e a não diminuir de tamanho. Então, por exemplo, se a Célia faz essa atividade física há muitos anos já, para ela isso já é algo que está dentro da zona de conforto dela. Então, a partir dos 45 anos, aliás, a partir de todas as idades, tá, gente? Principalmente a partir dos 30 anos, a gente tem que fazer de tudo para hiperestimular o nosso músculo. Porque pense que o seu corpo é como se você tivesse recebido, você nasceu, você recebeu uma poupança de dinheiro ali quando você nasceu. Você recebeu tudo de melhor, de maravilhoso. E aí você está em plena fase de construção até os 20 e poucos anos, 30 anos. Depois a gente está em fase de degeneração. Literalmente é isso. Então a gente precisa fazer de tudo para poder repor essa poupança de vitaminas, com vitaminas e minerais, e poder estimular o nosso corpo a não ter uma perda, né? Quem passa o dia todo muito sentado, quem faz uma atividade física às vezes menos de 3 vezes na semana, só 2 vezes na semana, são pessoas consideradas sedentárias, e nosso corpo é feito para estar em movimento. E nessa faixa etária da mulher mais madura, a gente precisa ter um aporte proteico mais, um pouco mais aumentado. Por exemplo, uma proteína, ovos, whey protein no lanche da manhã, no café da manhã, uma proteína no meio no horário do almoço que tem uma qualidade nutricional de fontes de ômega 3, principalmente a sardinha, ela é excelente. Mas assim, a sardinha é um peixe tão, assim, né, jogado de escanteio no nosso padrão alimentar. Mas eu digo pra vocês, é o melhor peixe que existe. Primeiro porque ele é baixo em contaminação por mercúrio, e segundo porque ele é rico em coenzima Q10. A coenzima Q10 vai diminuindo no nosso corpo a partir dos 30 anos de idade. E ela é uma substância, né, uma substância muito importante para a saúde e para a vivacidade dos nossos músculos. Principalmente mulheres que fazem uso de remédio contra o colesterol. As estatinas, elas fazem como efeito colateral uma redução da substância que produz a coenzima Q10 no nosso organismo. E é uma substância muito importante para dar força muscular, para não perder tônus muscular, para não perder essa sensação de mais vivacidade e energia do corpo. É um antioxidante que produz muita energia do corpo. Outra coisa também que acontece muito nessa fase é a falta de estrogênio diminui a conversão da vitamina D da forma ativa dela. Então você tem vários fatores que fazem você ter
vários fatores que fazem você ter uma boa saúde óssea. Primeiro, a atividade física fortalece o seu osso, tá? Então ela é assim, é indispensável. A atividade física não é só por uma questão estética de corpo, é para fortalecer o sistema imunológico, fortalecer a sua saúde óssea, aumentar a produção de serotonina, que tem uma tendência a ter uma queda na época da menopausa. E você precisa também para todos os fatores que são responsáveis pela saúde óssea são o estrogênio, que está em queda, né? Então a gente tem uma dificuldade de conversão da vitamina D na formativa, o intestino íntegro e saudável. O intestino tem uma tendência a mudar também um pouquinho na fase da menopausa. Como é que eu melhoro o meu intestino para poder ter uma absorção de maior vitamina K, de maior vitamina D e de cálcio? Não adianta só tomar cálcio puro na menopausa. É preciso dos fatores agregados para que esse cálcio seja bem aproveitado no osso. E uma delas é a vitamina D, que normalmente dá uma queda na época da menopausa, a vitamina K, que está no intestino, que tem uma perda da sua absorção, e o magnésio, que está nas folhas verdes escuras. Então a gente tem vários fatores aqui, né, para que você possa ter realmente uma saúde óssea e não ter problemas de excesso de cálcio. Então, suco verde, pelo menos dia sim, dia não, uma porção grande de vegetais folhosos escuros na hora do almoço, brócolis, couve, agrião, rúcula, o quiabo, que a Cíntia falou aí, ó, Cíntia, muito bem. Quiabo, um vegetal verde escuro, baixíssimo em calorias, riquíssimo em nutrientes. E adequação também das fontes de cálcio. Uma boa fonte de cálcio, além dos peixes, do ovo, é o gergelim. Não sei se vocês têm o hábito de comer o gergelim. O gergelim, principalmente, não sei, tem uma pastinha de gergelim que é muito saudável, muito gostosa, que chama tahine. A gente pode colocar em cima da banana da terra, a gente pode colocar no aipim, a gente pode colocar batido com creme de grão de bico, fazendo o hummus tahine, que é uma excelente fonte de cálcio, uma excelente fonte nutricional, tá? Outra coisa até que eu anotei aqui para vocês, para não esquecer, que pro fogacho, Cíntia, o chá de artemisia, o chá de amora e o chá de vitex agnus castor, tá? É muito bom, de 2 a 3 vezes no dia, 3 xicrinhas aqui no máximo. Evite tomar acima de 500 ml no dia de chá, porque chá é remédio, se tomar em excesso e se fizer muito concentrado, ele pode dar efeito colateral. Evitar também excesso de vinho tinto, excesso de álcool na época dos fogachos, porque o álcool, ele piora um pouquinho a parte vascular e pode deixar com piora dos fogachos, principalmente o uso do vinho, tá? Muitas mulheres mais maduras, aí querem também sempre experimentar, já tem um conhecimento vasto sobre vinho, mas estão lá sentindo aquele fogacho e quando tomam vinho, pioram a sensação de fogacho. Então evitar também, além dessa bebida alcoólica, o excesso de açúcares, por aquele mesmo motivo que eu falei, os açúcares são inflamatórios. E eles geram inflamação no seu corpo, e seu corpo já mais inflamado, ele vai ter uma piora dos sintomas de inflamação. Todas as mulheres que não têm uma qualidade de vida saudável, que fumam, que bebem muito, que não fazem atividade física, têm mais chances de ter pioras dos sintomas da menopausa, né, nessa faixa etária. E outra coisa também é o uso racional do carboidrato. O que é o uso racional do carboidrato, mulherada? Se a gente está tendo uma queda aí de serotonina, é importante que vocês pensem qual é o melhor horário para eu usar ali uma bananinha da terra, para eu comer uma salada de frutas com granola, para eu tomar um cafezinho com um beijozinho e uma geleia, que são carboidratos um pouco melhores do que biscoito, bolos, pães. Sempre é agora no final da tarde, ó, são 4h30 agora, lá para 4h30, 5 horas, 5h30, colocar uma bananinha da terra agora, talvez com um chá de frutas vermelhas, para você poder amenizar um pouquinho aquela sensação de mal-estar e de queda de serotonina e não chegar de noite com a serotonina tão baixa que faça você querer comer tudo que você vê na sua frente. É uma das dicas do uso racional do carboidrato, para vocês não ficarem colocando carboidratos o dia todo, tá? E isso, quem quiser saber um pouco mais sobre o que é carboidrato, acompanhe as lives aqui, que a gente cada semana vai ter um tema diferente e o tema também que vocês pedirem para poder, né, a gente expandir esse conhecimento. Outra dica que eu dou também, para a gente poder finalizar aqui essa live aumentem o consumo de vegetais. Gente, quando eu falo aumento o consumo de vegetais, observem vocês aí no dia. Porque às vezes a gente tem uma falsa sensação de que a gente está comendo saudável. Porque a gente come ali uma saladinha, a gente não é de comer fritura, come um bolinho de vez em quando, um docinho de vez em quando, não tenho esse hábito, assim, esse hábito muito de comer besteiras. Só que nossos sintomas do corpo ainda estão nos dizendo que a gente precisa aumentar a ingestão de vitaminas e minerais.
A Organização Mundial de Saúde, eu falo isso sempre, vou repetir aqui. A Organização Mundial de Saúde recomenda 400 gramas de vegetais no dia, de frutas também, né, misturado nesses vegetais. Por que isso? Por quê? Porque quanto mais vitaminas e minerais eu ingiro da berinjela, do brócolis, do quiabo, da couve-flor, do agrião, da rúcula, da selga, da cenoura, mais nutrientes minha célula vai receber e ela vai se autorregular e vai selecionar as melhores informações para o nosso organismo para que a gente possa ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável, né? E a gente está aqui nessas redes sociais para cada vez mais ajudar todo mundo a disseminar esse tipo de informação. Então, bote um suco verde no dia, bota uma porção de legumes cozidos e crus na hora do almoço. De noite, repita esses legumes ou faça outro suco com pepino, com um pedaço de cenoura, com um pedaço de gengibre, tá? Para poder aumentar esse aporte. A gente come muito pouco verdura e muito pouco vegetal no nosso dia. A Célia falou, adoro frutos, mas não gosto muito de vegetais. Célia, tente botar os vegetais cozidos. Às vezes a pessoa não gosta de vegetal, não gosta de vegetal cru, mas tente botar os cozidos. Você pode fazer um mix de vegetais e botar, por exemplo, um creme de abacate, bate o abacate com azeite, com um pouquinho de mostarda e mistura ali naquela salada, ou faz uma salada no forno com bastante páprica, açafrão, temperos ali, faz uma salada seca, assim, mais crocantezinha, bota todos os legumes cortadinhos assim com cebola, abobrinha, berinjela, cenoura, tomate no forno, fica bem saboroso, quanto mais tempero você colocar melhor. Se não, Lígia, não conseguir, bota um pedaço de couve no suco, bota cenoura, bota pepino, gengibre, um suquinho ali de abacaxi, um suquinho diurético, um suco low carb de melão, um suco low carb de melancia, morango, que são frutas baixas em glicose, na concentração de glicose, que você vai ver, você só vai ter benefícios, tá? Porque o seu corpo, tudo que tem aí, que você tá olhando pra você aí, tudo é feito de nutrientes. Não há nada aqui no nosso corpo, gente, que não seja feito de nutrientes. Então, quanto mais nutrientes eu dou pro meu corpo, mais meu corpo se regula. Quanto mais eu durmo cedo, quanto mais eu boto o meu corpo para se mexer, mais ele produz as substâncias corretas e a gente sente uma melhor fase em cada fase, né? Que cada fase tenha a sua maturidade e a sua característica de amadurecimento, de recolhimento, de inteligência, de acúmulo de experiências, mas que a gente não passe por fases de forma sofrida. Que a menina, quando menstrua, não passe por uma TPM tão sofrida, que a mulher, quando para de menstruar, não sinta sintomas onde ela parece que vai explodir e a vida dela não faz mais sentido. Existem diversos ativos nutricionais e diversos alimentos que a gente tem aqui, que eu falei durante a live, vai ficar gravado aqui nesse Instagram. Compartilhe aí para as amigas que estão passando por isso, para que vocês possam, com coisas simples que vocês colocam no dia, né, vocês conseguem melhorar muito. Diminuindo farináceos, aumentando as raízes, evitando grandes concentrações de carboidrato numa mesma refeição. Então, por exemplo, de manhã, em vez de comer pão com frutas e com, sei lá, ou cuscuz com frutas, aipim, né? Comer só um carboidrato e complementar com ovo, complementar com abacate, complementar com talvez um patê de tahine, para poder diversificar os grupos alimentares e evitar grandes concentrados de carboidrato. Assim como no almoço, é 1/4 do prato só de carboidrato e o resto do prato em vegetais, crus e cozidos, com a porção proteica, de preferência a sardinha, como vocês aprenderam hoje. E de noite também a mesma coisa. Tenta distribuir um pouquinho mais, em vez de só carboidrato, colocar um pedaço de carboidrato com outro grupo alimentar. E aí vocês vão ver que facilmente o corpo de vocês vai regulando, vai diminuindo a inflamação. E aí, Cíntia, um suquinho verde à noite pode ser qualquer hora do dia, tá? Então eu vou ficando por aqui, porque senão a live se estende demais e aí fica muito longa. Mas eu tô adorando conversar com vocês, espero vocês na próxima sexta aqui pra gente bater um papo. Se quiser deixar lá no Insta, aqui no Insta, uma dica também de assunto, eu vou amar saber o que vocês querem discutir, tá bom? Um beijo! Gente, se cuidem da saúde de vocês, tá? Que a saúde é a única coisa que a gente tem. Tchau!